Abrir essa aba aqui no nosso programa, porque isso deu, claro, muita notícia ontem. Essa decisão veio, né, foi tomada ontem à noite pela mesa diretora da Câmara. A mesa diretora da Câmara dos Deputados decretou a perda dos mandatos de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem. Eduardo, que está morando nos Estados Unidos desde março, teve 59 faltas até o momento da decisão e, com isso, ultrapassou o limite mínimo que é permitido por lei. E, por isso, a mesa diretora decretou que o mandato dele estava cassado. Bom, já Ramagem, Alexandre Ramagem, teve a perda do mandato determinada pelo Supremo Tribunal Federal. Mas o presidente da Câmara, Hugo Motta, usou como argumento para a cassação as faltas futuras do deputado. Ramagem fugiu para os Estados Unidos. Isso aí é da mesa diretora? Abre aqui para a gente. Vamos ver aqui no telão. A decisão tomada pela mesa diretora da Câmara, no uso das atribuições que lhes são conferidas, bibibi, bobobó, resolve a manifestação do parecer do relator Carlos Vera, perda do mandato do deputado delegado Ramagem nos termos do artigo... Aí está dizendo que, então, que é por falta, é isso que eles colocaram? Ramagem fugiu para os Estados Unidos durante o julgamento, que depois do julgamento, né, depois da condenação dele pelo Supremo Tribunal Federal, e foi condenado a 16 anos de prisão por uma tentativa de golpe. A mesa diretora considerou, com isso, que ele estando fora do país, ele deixará de comparecer às sessões e também passará o limite de faltas possíveis. Essa foi a alegação da mesa diretora. Tá correto? Como é que você viu isso, hein, Josias? A decisão da mesa diretora em relação ao caso Ramagem e em relação ao caso de Eduardo Bolsonaro? Essas cassações vieram bem, mas chegaram muito tarde, né, Fabiola? E não atenuam a desmoralização do Hugo Motta e da sua gestão na presidência da Câmara. O Hugo Motta está presidindo a Câmara como um hóquei cego montando uma mula sem cabeça. Então, essas cassações tardias dos mandatos do Eduardo Bolsonaro e do Alexandre Ramagem realmente não atenuam a desmoralização da gestão do Hugo Motta. Ao contrário, reforçam, né? O Hugo Motta providenciou esses atos administrativos da mesa da Câmara porque ele não tinha outra coisa a fazer, ele não dispunha de alternativa. O Eduardo Bolsonaro excedeu já no mês passado o número regulamentar de faltas. Então ele tinha que ser cassado, não havia outra alternativa. Ô, Josias, e o Supremo sinalizou... A gente só está voltando, que aí você retoma aqui com sua análise completa. Já estamos de volta para quem estava conosco na TV, a gente está ouvindo aqui o Josias falar a respeito da cassação de Eduardo Bolsonaro e de Alexandre Ramagem, ontem decisão tomada pela mesa diretora. Aliás, o deputado Eduardo Bolsonaro fez questão de dizer que ele tem orgulho da decisão e que ele faria tudo novamente. Vamos ouvi-lo. Acabaram de cassar o meu mandato. Não por corrupção, por ter encontrado dinheiro na minha cueca ou por envolvimento com tráfico de drogas. Aliás, muito pelo contrário. Cassaram meu mandato por eu fazer exatamente aquilo que os meus eleitores esperam de mim. Então, eu deixo aqui o meu muito obrigado a todos vocês que não somente votaram em mim e me fizeram o deputado federal mais votado de toda a história do Brasil, mas que sempre me apoiaram de maneira corajosa aqui nas redes sociais. Ainda que existam pessoas que digam que eu estou nos Estados Unidos por opção, eu digo para vocês, valeu a pena. E valeu muito a pena ter pela primeira vez conseguido levar consequências reais para esses ditadores. Para mim o que fica, na verdade, é uma medalha de honra, não é a perda de um mandato. E eu tenho certeza que essa história não acabou. Aí ele fala que ele tem até honra, Josias, do que aconteceu com ele. O comportamento do Eduardo Bolsonaro, Fabiola, já não cabe na análise política, né? Requer uma análise psiquiátrica. E ele se orgulha da cassação do mandato dele e diz que não houve corrupção. Agora, houve desvio de dinheiro. O gabinete dele está funcionando, custava mais de 130 mil reais por mês, e isso é dinheiro que alguém vai ter que devolver. Ou a direção da Câmara, que demorou a cassá-lo, ou ele próprio, né? Alguém vai mover uma ação para que isso se resolva. Aí ele diz, isso não acaba aqui. Realmente não acaba, porque ainda falta... como o deputado foi cassado
administrativamente por excesso de faltas, ele foi premiado pela mesa da Câmara, pela Câmara como um todo, com a preservação dos seus direitos políticos. Ele deveria ter sido cassado por falta de decoro, com o voto da maioria dos parlamentares num julgamento feito em plenário. Neste caso, ele se tornaria inelegível. Mas aqui não, foi uma cassação administrativa, portanto, ele manteve os direitos políticos. Por que não chegou ao fim ainda? E ele tem razão nesse aspecto. Porque falta uma condenação no Supremo, e ali ele já se tornou réu pelas suas atividades antipatrióticas nos Estados Unidos, e, muito provavelmente, no primeiro semestre do ano que vem, o Supremo vai pendurar no pescoço do Eduardo Bolsonaro uma sentença criminal. E aí sim ele vai se tornar inelegível, vai ser banido das urnas e, ainda que quisesse, não poderá disputar um novo mandato eletivo. Então, como disse Fabíola, no caso do Eduardo Bolsonaro, o comportamento dele já não cabe na análise política, requer uma análise psiquiátrica. Agora, é preciso realçar que a cassação dos mandatos do Eduardo Bolsonaro e do Alexandre Ramagem foi tardia e não atenuou essa providência, não atenuou a desmoralização da gestão do Hugo Mota. O Hugo Mota só agiu assim porque não havia outra alternativa. Primeiro, porque excedeu o número de faltas, e segundo, porque no caso do Ramagem, o Supremo já tinha sinalizado que não toleraria a zambelização desse caso, com um novo resgate em plenário de um mandato inexistente. O Ramagem, assim como a Carla Zambelli, teve um mandato cassado, assim que foi condenado no Supremo Tribunal Federal. A interrupção do mandato é parte da sentença, parte indissociável. Então, não havia outra coisa a fazer senão providenciar o ato da mesa cassando os mandatos. No caso da Zambelli, o Hugo Mota mandou para o plenário e fomos surpreendidos com aquela decisão plenária que salvou, resgatou o mandato da Zambelli. Depois ela fez uma renúncia cenográfica a um mandato que já não possuía. Então, o Supremo sinalizou, na decisão em que mandou suspender essa pantomima da Câmara, sinalizou isso daqui não orna com a Constituição, com a impessoalidade e com a moralidade. Sinalizou para o Hugo Mota. Se repetir isso no caso do Ramagem, pode sofrer sanções judiciais, não é? Então, é natural, Fabíola, que o chefe da Câmara, o Hugo Mota, procure se equilibrar ali em meio ao entrechoque desses interesses partidários que estão representados na Câmara. Mas o Hugo Mota, em vez de presidir as circunstâncias, ele é presidido por elas. Ele se dá por satisfeito hoje se alcançar dois objetivos. Primeiro é não cair, segundo é continuar dando a impressão de que comanda. Não comanda mais coisa nenhuma. Então, o que se espera é que o eleitor da Paraíba tome uma atitude em relação ao Hugo Mota. O Hugo Mota, ele precisa botar na vitrola, Fabíola, ele precisa tocar ali, ou buscar no Spotify, onde ele quiser, ele precisa tocar aquela música do Geraldo Vandré. E quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Ele precisa agir e não ficar reagindo à medida que as circunstâncias vão obrigando a uma tomada de posição, né? E aqui ele esperou demais, então ele se desmoralizou, Fabíola. Aí, falando da questão da moral, né? Ô Ronilson, é interessante a gente ver o discurso do Eduardo Bolsonaro, que ele faz o discurso aos seus eleitores, e ele fala que ele tem orgulho desse resultado. Só que o capítulo, né? Esse capítulo pode ter sido encerrado, mas a novela não acabou como um todo, né? Da presença de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Ele fala que ele foi aos Estados Unidos, ele está nos Estados Unidos, não é por uma escolha dele. Ele se sente perseguido. Ele diz que ele está fugindo do país pela perseguição que ele sofre. Isso tem algum fundo de verdade? Como é que você vê essa explicação que Eduardo Bolsonaro traz depois da sua cassação? Definitivamente, Fabiola, o Eduardo Bolsonaro vive entre o delírio e a mentira, né? E já não é de hoje. É interessante que ele começa o vídeo falando de honrar o voto dele como o deputado mais votado da história do país. Mas isso pensando muito em 2018, né? Uma forma de manipular um pouco as informações. Em 2018, de fato, ele teve quase 2 milhões de votos. Mas em 2022 ele já teve menos da metade.
Ou seja, em 2022, menos da metade dos eleitores do Eduardo Bolsonaro acharam que ele entregou alguma coisa entre 2018 e 2022. Ele foi derrotado em votos em São Paulo pelo Guilherme Boulos e pela Carla Zambelli, e o mais votado do país foi o Nicolas Ferreira. Então, o Eduardo Bolsonaro já está num descrédito já considerável, já há um bom tempo. E toda essa aventura nos Estados Unidos é algo tão contraditório, tão chocante, inclusive, que realmente vai entrando numa categoria de delírio mesmo, que todo mundo ao redor vai olhando que as coisas não batem com a realidade, e ele insiste com uma narrativa que é quase uma autoafirmação, dizer que fazendo aquilo exatamente que os eleitores esperam dele. Que eleitores? Quais eleitores ele consultou para ir embora dos Estados Unidos? É como se ele tivesse feito um referendo: eu vou consultar meus eleitores, vou fazer uma enquete aqui na minha rede social, vou pedir um referendo, e eu estou com essa ideia de ir para os Estados Unidos, eu quero ver se os meus eleitores apoiam. Que eleitores que esperavam que Eduardo Bolsonaro fosse para os Estados Unidos, ficasse à toa nos Estados Unidos, não tendo nenhuma conquista, não fazendo nada que fosse interessante, não fazendo nada que fosse no sentido do interesse do Brasil? Não estou pensando nem aqui ideologicamente de colaborar com o governo, se posicionar ao lado do governo contra as tarifas, pensando inclusive internamente, até numa perspectiva da política migratória, Donald Trump, na política de deportação, que tem críticas inclusive dentro do próprio Partido Republicano, dentro da Suprema Corte, com várias limitações. Que iniciativas o Eduardo Bolsonaro fez no sentido de ser mais acolhedor com as pessoas brasileiras que estão tendo seus direitos violados em muitos aspectos, famílias que estão sendo separadas? Não tem absolutamente nada. O único interesse do Eduardo Bolsonaro foi a soltura do seu pai e essa ideia delirante da anistia. Então, um mandato que já é absolutamente inútil desde 2024. Se você for pegar o mandato do Eduardo Bolsonaro desde 2024, o Eduardo Bolsonaro não tem nenhuma proposta, ele tem meia dúzia de propostas, as outras é aquele monte de propostas que é a coletiva, que os deputados assinam coletivamente, tem 10, tem 11, tem 30 proponentes num único projeto. Se você entrar agora no portal da Câmara da Câmara Federal, você vai ver que o maior trabalho do Eduardo Bolsonaro foi requerimento de pedido de ministro do governo Lula para poder falar em comissões. Então, uma produção absolutamente inútil nos Estados Unidos, altamente delirante, com uma idolatria Donald Trump e seu governo. Então, não tem representação dos seus eleitores, eles não foram ouvidos. Com certeza, seus eleitores estão insatisfeitos. A sua declaração de que ele estava disposto a ver o Brasil se tornar uma terra arrasada para ter o seu objetivo conquistado pessoal, de ver o seu pai fora da cadeia, não tem absolutamente nada a ver com o interesse dos eleitores. Então, ele tem que viver assim, entre o delírio e a mentira, para poder sustentar essa ideia de que ele está muito orgulhoso de perder o mandato, porque significa que ele está fazendo o certo. O mínimo da honra, ele perdeu a oportunidade do último ato de honra que ele poderia ter, que seria renunciar. E ele esticou o gasto do nosso dinheiro até o final, até finalmente essa cassação acontecer, que aí eu fecho concordando com o Josias, que é uma lástima essa decisão que esperou tanto tempo para isso acontecer.